Bom dia, pessoal. Pessoal de casa, bom dia. Confere para mim só se o áudio está funcionando bem. Se não está, vai, algo assim. Por favor. Vamos começar um pouco com a revisão, né, do que a gente já falou. É isso que eu perguntei, né? Ninguém ouviu. Então, eu queria saber se o áudio estava bom. E agora, melhorou o áudio aí? Muito é. Deixa eu ver se eu consigo fazer. E agora, como ficou? Ficou bom? Perfeito. Melhorou? Ótimo. Beleza. E a imagem para vocês aí, estão tranquilos? Está observando certinho? Tá dando para apresentar aí, né? Legal?
Pessoal, então, vamos lá. Vamos começar com a revisão do que a gente falou nas outras aulas, né? Que foi desde a preparação do paciente no início, de receber uma prótese total removível. Isso é muito importante, né? Principalmente o paciente que ele vem com o histórico de uma prótese total antiga, né? Há mais de 20 anos, vamos supor, 30 anos usando uma prótese total. Gente, o pessoal de casa, por favor, quando for falar, se possível, falar no áudio, ou não digita no chat, porque fica mais difícil para mim, tá? Então, se for fazer alguma pergunta, pode falar por áudio, tá? Enfim, então, esse condicionamento do paciente de início é muito importante, né? Falamos sobre os tipos de rebordo, o que a gente tem que fazer, falamos também sobre rebordes que são preparados pré-cirurgicamente, né? Então, ali a gente faz um condicionamento daquele rebordo para que receba a prótese total, uma cirurgia pré-protética, né? Então, quando a gente fala em cirurgia pré-protética, é justamente para isso, para que aquele rebordo seja adaptável para o paciente. É uma prótese, né? Não lembro se algum de vocês irão lembrar os tipos de próteses que a gente tem, tipo de prótese removível e fixa, né? As removíveis têm as muco suportada, dento suportada, muco e dento suportada, tem as implanto retida, né? Muco implanto retida. Então, nós temos vários tipos de prótese. A prótese total é uma prótese que ela é muco suportada. Então, quando você tem uma prótese muco suportada, que é em cima da mucosa, se essa mucosa ou o rebordo não tiver preparado suficiente, pré-tratamento, o paciente, né, ele não consegue fazer uma boa adaptação daquela prótese, porque aquela prótese sempre vai machucar. Falamos de rebordes também que são reabsorvíveis com o tempo, né? Então acaba que aquele rebordo reabsorveu muito, não há estabilidade na prótese, a gente tenta fazer uma estabilidade. Falamos também sobre a superficialização do nervo mentoniano, que é uma das preocupações nesse tipo de rebordo. Tá? Falamos também aqueles pacientes difíceis, né? Que não quer trocar a prótese, mas a família quer trocar a prótese, como que a gente tem que fazer, né? Quando que está indicado e não contraindicado o uso da prótese total. É claro que quando a gente vai desenvolver um tratamento para o paciente, você tem que dar, no mínimo, umas 3 opções de tratamento. Caso, né, não tenha 3 opções, mas no mínimo 2 condições de tratamento para o seu paciente. Você tem que elaborar isso. Como que eu vou elaborar isso? Através das informações que ele te deu, né? A anamnese bem feita, né? Então, você vai ter possibilidades de tratamento, inúmeras possibilidades de tratamento para aquele paciente, tá? Então, eu acho que a gente tinha parado nesse slide. Tá gravando. Acho que a gente tinha parado nesse slide, se eu não me engano, para a gente falar das contraindicações, né? Então, tem muitos rebordes que têm reabsorção muito extrema, né? Como eu falei da reabsorção alveolar, daquele rebordo, principalmente se uma prótese total não está bem adaptada, a incidência de reabsorção desse rebordo é muito grande. Tá? Então, quando a gente faz uma prótese, ela tem que estar bem adaptada. Professor, mas eu terei que ajustar essa prótese até quando? Né? Para que o paciente tenha essa disponibilidade e você também não tenha falar assim, eu vou ter que cobrar uma consulta a mais, porque já tem 15 vezes que o meu paciente vem cá adaptar essa prótese. Então, uma prótese total bem feita, com uma boa adaptação, você precisa de, no mínimo, 2 sessões para readaptação, né? Um ajuste, né, que a gente fala, daquela prótese. Mas vocês vão ver lá na frente que a gente vai falar que até 7 consultas posteriores. Mas eu acho 7 muito, né? Quando você vê que
na quinta consulta ou quarta consulta aquela prótese não está ficando legal, não insista com a prótese que não vai ficar bacana. Recomece ou reembase aquela prótese e tal, tá? Então, assim, eu particularmente, 4 consultas no máximo, não precisa mais do que isso, tá? Então, principalmente em rebordos com reabsorção extrema, é o que a gente mais encontra em prótese total inferior. Lembra de eu falar que prótese total inferior, o próprio nome já fala, inferior. Ela é inferior mesmo, é difícil. Quem usa a prótese total inferior, ele adapta com ela, né? Então ela não tem uma pressão, uma adesão igual à superior, né? Que tem aqueles conceitos de adesão que a gente falou, né? Por quê? Porque é uma mucosa mais maleável e a gente tem muita musculatura naquela região, né? A língua, bochecha, que vai impedir que aquela prótese fique estável, né? Que ela tenha uma pressão em si. Estável ela pode até ficar, mas é que ela tem uma pressão, uma adesão na mucosa. Muitos pacientes, usuários antigos dessas próteses total, eles acostumam com o tempo com a prótese total. Ele fala e a prótese não sai, mas não quer dizer que aquela prótese ela tem uma adesão, ela tem uma estabilidade, lógico, mas a adesão igual à superior, não. Infelizmente não vai ter. Isso você tem que deixar claro para o seu paciente. Não é por isso que você vai fazer uma prótese total mal feita, porque como a gente já tem uma prótese total que ela é difícil, né, não tem uma adesão corretamente, se você não faz uma prótese total com os quesitos desejados, aquela prótese fica pior. Então, tem que deixar muito claro isso, tá? A sensibilidade, né, avançada. Então, o que seria a sensibilidade avançada? Tem aquele paciente que, na hora da gente moldar, ele dá ânsia de vômito. Aquele paciente que, às vezes, só da gente triscar ali, ele já começa a dar ânsia de vômito. Nunca usou uma prótese total. E a prótese total, ela acaba que, na região de área basal, é muito extensa, a superior. Né? E quando você tem uma prótese total com uma região muito extensa, de área basal, o paciente tem uma sensibilidade muito grande. Então, essa sensibilidade grande e a prótese total ela já é extensa, acaba que o paciente não consegue usar. Eu vou diminuir a prótese total, mas até quando eu posso diminuir? Quando que é a minha prótese total que eu posso diminuir que não vai interferir no selamento periférico? Né? Se eu interfiro no selamento periférico, aquela prótese total ela vem a perder a adesão, né? Ela não tem uma fixação legal. Né? Então, até onde que eu posso ir com essa sensibilidade? Será que dá para a gente fazer para esse paciente? Não dá. Infelizmente, seu fulano, o caso do senhor é um protocolo, é uma prótese sobre implante e coisa e tal. Tá? Então, isso sim é o que a gente tem que fazer. Dar umas opções para o paciente. Tá? Doença de Parkinson, demência, câncer em evolução, exigências irreais do paciente. O paciente achar que com a prótese total ele vai ter uma mastigação eficiente como ele tinha dente. Isso acontece muito, principalmente exigências reais e irreais, são pacientes que nunca usaram prótese total. Né? Então, ele não sabe o que é uma prótese total. A eficiência mastigatória de uma prótese total é de 60%. A gente não consegue mais do que isso. Então, assim, 60% não é igual a 100%. Né? Então, isso você tem que deixar claro para o seu paciente. Falta de confiança, principalmente. Né? Se o paciente não confia em você, ele não vai querer fazer a prótese, ou mesmo que ele ou a família estão querendo fazer a prótese com você, e ele não confia, aquela prótese nunca vai dar certo. Sempre ele vai ter mas aqui, essa prótese aqui, ou comparando com a prótese total antiga dele. Porque a minha prótese total era isso, era aquilo outro. Né? Eu sempre falo para o paciente, porque a prótese, ela não é uma coisa feita automaticamente e tem PMG. Eu quero uma prótese P, eu quero uma prótese M ou uma G. Não existe. Ela é muito, vamos dizer,
artística, né? O cara faz coloca dente por dente. Então, se você falar para mim, professor, vamos fazer 10 próteses totais aqui, nenhuma ficará igual à outra, né? Então, uma vai ter sempre a diferença com a outra. Então, você tem que deixar isso para o seu paciente claro, né? Eu estou fazendo para o senhor, mas se o senhor falar para mim fazer 10 para o senhor, não dá. Por quê? Todas serão diferentes uma da outra. Isso a gente começa desde o início do tratamento. Isso a gente fala desde o início do tratamento. Não deixa para falar quando você entregar a prótese total. Porque quando você entrega a prótese para o seu paciente, ele já está, né, já sabe de tudo aquilo que você passou para ele. E você vem falando. Quando você percebe que é um paciente que às vezes vai pegar alguma coisa, tipo, na parte de igual esse paciente, achar que é a segurança de uma prótese total é igual ao de dente normal. Você vai falando toda a consulta. Moldagem inicial, você fala. Moldagem de trabalho, você fala. Plano de orientação, você fala. Prova dos dentes, você fala de novo. Por quê? Para que esse paciente já comece a falar, não é igual. Quando chega no final, ele já está adaptado a isso, tá? Mas se for aquele paciente que não é cabeçudo, que não quer ouvir, tem muito paciente desse jeito. Infelizmente, não é um paciente para uma prótese total. Aí você passa outro tipo de tratamento para ele, tá? Epilepsia, etc. Então, assim, pensando numa prótese total, a gente precisa de quê? De um tratamento prévio, né? De um preparo prévio. O que seria? As 3 etapas. Tratamento médico de doença sistêmica. Tem uma diabetes alterada, tem uma pressão alta alterada. O paciente tem que ir no seu médico, tratar essas doenças primeiro. Porque um paciente diabético, mas um diabético que ele tem uma estabilidade, ele é um paciente normal. Um paciente cardiopata, que ele é um paciente controlado, ele é um paciente normal. Tá? Então, precisa disso. O seu paciente tem que estar sistematicamente saudável. Tá? Tratamento de alterações ou patologias bucais. Eu tenho alguma patologia ali que precisa ser removida, ou alguma alteração no rebordo, né, um tratamento pós-cirúrgico que eu tenho que fazer antes, uma cirurgia pré-protética, né, que eu tenho que adaptar aquele rebordo, você tem que fazer antes de você fazer a moldagem de trabalho, tá? Quando for fazer a moldagem de trabalho, tem que estar tudo ok, né, principalmente, né, por mais que a gente pense na moldagem inicial, né, professor, mas então eu faço a moldagem inicial antes disso? Talvez, às vezes para você planejar, às vezes para você mostrar para o seu paciente o que está atrapalhando, né? O que vai atrapalhar a gente na confecção daquela prótese. Isso é importante, tá? Então, a parte cirúrgica pré-protética é muito essencial. Por quê? Se aquele rebordo não estiver adaptado, a sua prótese não vai ser bem adaptada, não vai ser bem recebido no paciente, né? Espículas ósseas, né? Um tórus mandibular que está atrapalhando a fixação da prótese, o rebordo dela, né? A linha de vedagem que a gente chama, que é a parte do sulco ali, né? Se tem um tórus atrapalhando, a gente tem que tirar aquilo, né? Nós falamos também daquela prótese total com ventosa. Você chega no seu consultório, você tem que remover aquilo ali, ou adaptar para que aquilo venha diminuir, para depois você fazer com a sua prótese total nova. Tá? Então, você começa com a prótese total terapêutica, para que aquela neoplasia que estava aumentando, né, aquela evento ali por causa da ventosa, você tem que regredir aquilo ali. Ou cirurgicamente, dependendo da gravidade, da extensão, né, da ventosa, ou cirurgicamente, ou você vai adaptando aquela prótese do seu paciente até que aquela mucosa, né, aquela neoplasia venha regredir. Né? Então, você vai fazendo um tratamento antes da gente fazer a nossa prótese total definitiva, tá? Então, nós temos como opção de tratamento para um paciente edentro ou desdentado total, a prótese total removível, que é a nossa prótese total muco-suportada, e a prótese total implanto-suportada, que nós temos 2 tipos de prótese total.
A tipo overdenture ou A tipo protocolo. Alguém sabe me dizer qual seria a diferença? Protocolo e overdenture. Vocês aí de casa quiserem, pode falar. Oi? Isso, nós temos, as duas são sobre implantes, tá vendo? Implante suportado. Só que um é overdenture e a outra é protocolo, tipo protocolo. Não? A prótese total do tipo protocolo é uma prótese total fixada aos implantes que o paciente não consegue remover, né? Então, é uma prótese total, só que ela é fixada, o paciente não tira para higienizar. Ele tem que ir de 6 em 6 meses ao dentista para que essa prótese seja removida e aí sim fazer uma limpeza adequada. Só que o paciente vai higienizar normal, né? Outra coisa de diferente da protocolo, ela não tem a flange que tem uma prótese total, né? Aquelas área mais extensa, né, que cobre mais, o protocolo não tem. Então, ele, além de ser fixo, ele é bem mais estreito, né? Ele não tem aquelas flanges que passam além, que vai até o fundo de vestíbulo. Ele não tem essas flanges. Ele tira, ele é unicamente gengiva, onde que perdeu, e dente, tá? Alguns pacientes que não perderam tanto rebordo, dá para a gente fazer um protocolo só de dente, né? Então, uma prótese total tipo protocolo, só de dente. A overdenture já é uma prótese total normal, ela tem aquelas flanges, né? E o paciente remove do implante, né? Ele tem uma conexão com o implante, que a gente chama de abotoado, né? Ou ele faz como se fosse um abotoado de roupa, ou ele tem um clipezinho, que é chamado de barra clipe, né? Então, o próprio paciente consegue remover essa prótese total, né? Então, é uma prótese total normal, porém retida no implante. O paciente consegue remover através da força dele, ele consegue remover, porque tem um clipezinho de tira e coloca, tá? Então, como ela é uma prótese total normal, você tem que fazer uma prótese total normal para o seu paciente. Depois, sim, a gente vai prender no implante. Professor, posso fazer o implante antes? Pode. Você pode fazer o implante antes, enquanto ele vai cicatrizando, você vai confeccionar a prótese total. Só que essa prótese total, ela tem que estar adaptada à boca do seu paciente antes de prender ao implante, tá? Então, vamos mais para frente sobre os questionamentos de resposta positiva de sucesso, né? Então, o paciente está satisfeito com a prótese atual? Isso é muito importante. Por quê? É aquele paciente que ele não quer fazer o tratamento e a família quer. Então, você tem que ver isso. Ele está insatisfeito com a prótese? Não. Se não, já é um problema. Você tem que condicionar esse paciente. Se sim, beleza. O que seria... o paciente compreendeu as possíveis limitações estéticas e funcionais do seu caso? Né? Você tem que falar isso para o seu paciente. Ó, isso aqui a gente dá para fazer. Você tem que... Primeiro falou, não estou satisfeito com a prótese. O que é que o senhor queria mudar? Ah, eu queria uns dentes tal, assim, assim, assim. Aí você vai ver se condiz com isso. Se não, você vai falar para ele as limitações. Ó, só que no seu caso dá para a gente fazer assim, assim, assim. Você compreendeu? Tá certo para você? Quer fazer a prótese? Não, não quero fazer a prótese. Não, pensei que ia ser assim. Não, não é. Você tem que explicar isso para o seu paciente. O paciente está informado dos custos envolvidos no tratamento, e às vezes você quer fazer algumas coisas. Cirurgia pré-protética, tem que cobrar do seu paciente, né? Então você tem que falar para ele, ó, a prótese total é tanto, você precisa passar para essa cirurgia é tanto, ou às vezes você quer fazer um tratamento completo, você já fala, ó, para eu fazer a prótese total, a cirurgia e tudo mais, deixar prontinho para você, custa X. Né? Então você tem que informar isso para o seu paciente. O paciente foi avisado que serão necessários ajustes subsequentes à instalação da prótese? Outra coisa importante. Porque ele acha que entregou a prótese, ele vai sair do seu consultório,
sem nenhum contato, ali perfeito, a prótese está perfeita. Só que você tem que marcar com ele para ele voltar daqui 3 dias no máximo. Por quê? Aquela prótese vai começar a machucar. Ele não está adaptado naquela prótese. Então, ele precisa, sim, de ajuste subsequente depois da instalação da prótese. Tá? Então, você tem que falar para ele, Sr. José, estou entregando a prótese, está tudo ok? Beleza, nossa, obrigado, doutor. Não, Sr. José, daqui 3 dias eu quero ver o senhor. Eu preciso fazer uma adaptação, um ajuste nessa prótese. Por quê? Ela vai começar a mastigar, o senhor vai começar a mastigar, ela vai começar a machucar. Então, é necessário. Tá? Então, sempre fazer esses ajustes são necessários. Tá? O paciente foi avisado que o sucesso da reabilitação depende do estabelecimento e cumprimento de um programa de manutenção pós a instalação da prótese. Né? O paciente ele tem que higienizar bem aquela prótese, ele tem que limpar bem aquela prótese. Não forte. Por quê? Uma prótese total ela é feita de acrílico, né? Resina acrílica. E o atrito, dependendo que ele pega uma escova dura, vou pegar uma escova dura porque eu quero limpar a prótese. Eu já vi prótese total que chegou no meu consultório que a parte vestibular toda gasta. Aí como que esse cara tá comendo? Ele pega assim e vai mais... Não, é justamente o atrito da escova. Então, se ele faz aquele atrito da escova, começa a desgastar o dente ou a prótese pela parte vestibular, pela onde ele está colocando aquela força. Então, às vezes o dente em si está normal, o comprimento normal, mas você olha pela vestibular, tá liso. Então, assim, você tem que orientar seu paciente que ele precisa fazer as manutenções certas. Se for prótese sobre implantes, que ele precisa fazer as manutenção. A overdenture, passado 8 meses ou 10 meses, ele vai perdendo aquela pressão, principalmente do botão, né, que eu falei que é igual de camisa, ele tem uma borrachinha. Então, aquela borrachinha, ele vai desgastando. Então, 8, 10 meses, será trocada aquela borrachinha. Tem custo. Então, você tem que falar isso para o seu paciente. A manutenção do protocolo, a retirada, tem custo. Então, tem que falar isso para o seu paciente. Educação funcional do paciente. Se refere aos cuidados do paciente com a prótese. Trocar quando for necessário. E não remendar ou colar por conta própria. Tá? O paciente quebrou um dente, fala para ele, não, José, traz aqui que eu vou mandar para o laboratório, ou você mesmo fazer o conserto. Né? Porque às vezes eles vão colocando super bond, aí fica lá mais um tempo, cai de novo, coloca mais super bond, aí vai ficando só grosso o super bond. Então, quando chega no laboratório para fazer o conserto, às vezes nem dá, porque quebrou tanto, colou tanto, que o protético não sabe onde vai colocar aquela prótese. Principalmente quando ela parte ao meio, ou parte alguma parte do reborde, né, da área chapeada. Né? Então, vai colando ali, depois quando vem para o laboratório, o técnico, ele não sabe onde que é a posição, ou você que for fazer o conserto, não sabe onde que é a posição correta. Né? Então, deu 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, a prótese tem que ser trocada. Então, você tem que falar para o seu paciente. A estabilidade, o tempo que a prótese permanece com estabilidade, até que o reborde reabsorva e os dentes se desgastem, é de 5 anos. Então, o paciente fala assim, doutor, eu gosto tanto dessa prótese, o problema dela é que ela ficou frouxa, agora tem pouco tempo. Não tem pouco tempo. Esse reborde, ele vem sofrendo desgaste com o tempo. Né? Então, é necessário 5 em 5 anos, né? Dependendo do que o paciente às vezes come, 4 anos, fazer a troca dessa prótese. Tá? Então, é importante. Quebrou, tem 5 anos minha prótese, quebrou, dá para consertar? Ô, seu Zé, já está na hora de trocar a prótese. Então, é importante fazer essa troca. Você está pescando, hein, filho? Nossa, Deus do céu. Vamos passar para a parte... Eu vou passando algumas coisinhas para vocês de as fases para a confecção da prótese total. Ela estava na gandaia ontem, né? Nossa. Meu Deus. Anotem isso, que isso aqui é muito importante, principalmente para vocês não se perder. Não se perder na hora de confeccionar a prótese, tá?
Professor, do 7 para frente não dá para ver. É isso que eu estou tentando arrumar aqui. Só um pouquinho. Ah, tá, desculpa. Imagina. Pouquinho, né? Quando você chegar na clínica, tem que ficar, saber isso aí de cor, salteado. Agora está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Beleza, então. Então, assim, são passos importantes que a gente tem que fazer, tá? Anamnese, exame clínico, moldagem preliminar, anatômica ou de estudo, né? É claro que isso aqui não é em cada sessão, não. A gente não vai ficar 18 dias você vendo seu paciente aqui, não, tá? Vai chegar em Reab 2, reabilitação oral 2, vocês vão ter 5, 6 clínicas, né? A gente espera que tenha mais, né? Para que dê tempo de fazer pelo menos um ajuste no seu paciente. Então, anamnese, no dia que fez a anamnese, já faz a moldagem anatômica, né? Na próxima sessão, a gente vai confeccionar modelo individual, vocês vão confeccionar em casa isso, na Reab 2, vamos pensar assim. Vocês vão confeccionar em casa e trazer para quê? Para que na segunda sessão a gente faz a moldagem de trabalho, ou moldagem funcional. Oi.
Provavelmente vocês estão com alguma tela aí alguma tela fixada. Isso. Então, assim, às vezes eles fixaram outra tela. Tem uma outra aí que eu comecei a colocar. Isso, eu estou com 3 telas aí. Escolhe a que tá os slides e fixa, por favor. A tela que está apresentando é a que está o meu... Isso. É porque no celular é mais difícil de procurar essas telas. Então, algumas das etapas a gente vai condensar em uma mesma consulta, tá? Então, às vezes, numa mesma consulta, a gente vai condensando isso aqui, né? Lembrando que esses passos são importantes a gente frisar, né? Para não esquecer. Cada vez que a gente vai fazer, a gente lembra. Anamnese, amplim, moldagem preliminar. Então, você vai fixando. Quanto mais você faz, mais você vai fixando. Por que a prática? A prática vai te ajudar a fixar o que a teoria falou, né? Hoje mesmo a gente vai falar sobre confecção de moldeiro individual. Por quê? Semana que vem, prática. De quê? De confecção de moldeiro individual, tá? Moldagem preliminar, como que a gente vai fazer a delimitação da área chapeável, né? O que seria uma moldeira individual, tudo isso a gente vai falar, tá? Vocês não estão copiando? Então, assim, algumas etapas são feitas não com o paciente, algumas etapas são feitas ou no laboratório, né? Claro, Reab 2 a gente vai fazer nós mesmos. Ou quando for o protético, montagem de dente, etc., acrilização e tudo mais. Mas moldeiro individual, plano de orientação, nós mesmos iríamos fazer, tá? Então, o acerto do plano de orientação superior, demarcando as linhas de referência, linha alta de sorriso, linha de canino, a linha média, né? Então, isso são as linhas de referência que o protético terá para a confecção, para a montagem dos dentes. Essas linhas, ele faz referência para saber qual que é o tamanho do dente, né? Então, quando a gente faz essas demarcações, essas linhas, a gente faz referência com a face do paciente. Tudo isso está ligado. O dente, ele não é sozinho, ele é o conjunto. Tem que saber se aquele dente é apto para aquele rosto. Então, como você faz isso? Através das linhas de referência. A minha paciente tem um sorriso muito, muito alto, né? Então, você tem que demarcar ali para o seu protético, saber qual o tamanho de dente comprar, qual o tamanho de dente ideal, né? O quão largo é aquele dente. Então, seria as linhas canino. Ela delimitar para qual seria a largura do dente estoque, tá? E depois, isso é fazendo a parte de registro das relações intermaxilares, tá? Tem a montagem dos modelos no articulador semi-ajustável. Professor, mas eu vou no protético Landau, que é meu amigo, ele não usa articulador semi-ajustável. Sim, tem alguns protéticos que não usam. Só que o articulador que não é semi-ajustável, principalmente aqueles charneiras, ele não tem uma adaptação boa, ele não consegue imitar o movimento que tem na boca. E o semi-ajustável, ele é muito, muito preciso, né? É o mais próximo que a gente tem, né, de uso. É claro, tem o
o articulador totalmente ajustável? Tem. Mas se o articulador semi-ajustável é difícil de usar, o totalmente ajustável é pior. Né? Então, a gente usa o semi-ajustável, que é muito mais prático, né? E dá para todo mundo aprender nele, né? Do que o totalmente ajustável. A seleção dos dentes artificiais, que é através das linhas de referência que a gente fez. A cor, né? Que é através da cor do paciente. Às vezes a pessoa é muito branca, você coloca o dente um pouquinho mais escuro, não vai combinar. Então, você tem que entrar meio nesse termo. Né? A paciente é branquinha, muito albina. Vamos colocar um dentinho mais claro nela. Nossa, mas, professor, um A1, um 60, que seja, que é os mais claros que tem de dentes artificiais. Né? Claro que tem osso, mas para dentes clareados. Mas o que mais usa em prótese total é até o 60, que é basicamente um pouco mais claro que o A1. Então, assim, tem pacientes que você tem que abrir mão de colocar esse dente. Por quê? Se eu coloco um dente mais escuro, vai ficar muito feio, vai ficar aquele dente encardido para aquela pessoa. Então, sempre vê isso daí, tá? Depois, a montagem dos dentes artificiais, escultura em cera. Por que escultura em cera? Os dentes não compra em resina? Sim, mas ele é colado na cera. Então, aquele enceramento, aquela escultura na cera da gengiva, o protético faz. Né? Ou você, que for montar o seu caso, se for o caso, você vai ter que fazer os desenhos da gengiva, tudo certinho. Né? Então, tem que ter esse enceramento. Prova das próteses em cera. Por quê? É muito importante provar antes da gente acrilizar. Porque tem pacientes que às vezes não vai gostar do dente que você selecionou. Você fez o registro intermaxilar muito perfeito. Nossa, esse dente vai ficar bonito, colocar nesse tamanho, exposição de 0,2 milímetros, de não sei mais o que, papapá. Você fez tudo certinho, vai vir linda a prótese. Mas às vezes seu paciente, não quero que exponha 2 milímetros, eu quero que exponha 1. Né? Ô, doutor, não dá para o senhor deixar um menorzinho um pouquinho? Então, você tem que entrar um meio termo. Seu fulano, aqui a gente faz com base nas características do senhor, né? No que a gente tem de técnico, né? É claro que gosto é gosto, né? Às vezes o paciente quer, não, eu não quero esse dente desse tamanho, eu quero diminuir. Você tem que diminuir dentro da normalidade. Você não vai colocar um pequenininho porque ele quer. Assim, seu fulano, eu posso diminuir tanto, o que o senhor acha? A partir daí, não convém a gente diminuir. O senhor vai perder isso e aquilo. Né? Então, você tem que entender para passar para o seu paciente. Por isso que é importante a prova na cera. Porque, às vezes, você tem que trocar aquele dente. Então, se você pediu para trocar, se você pediu para trocar depois de acrilizado, seu protético vai te cobrar. Tá? No mínimo que ele vai te cobrar os dentes. No mínimo. Fora, se ele gastar mais, como se fosse uma acrilização, ele vai falar, vou te cobrar outra prótese total, que eu vou ter que fazer outra prótese total. Então, você tem que falar para o seu paciente, seu Zé, a gente prova em cera, que às vezes no dia de provar os dentes, falou assim, hoje nós vai sair com a prótese, né, doutor? Não, seu Zé, a gente vai provar os dentes. O senhor viu a prótese antes? Não vi. Então, como é que o senhor já vai levar uma coisa que o senhor nem viu? Vamos provar, ver se o senhor gostou daqueles dentes. Se for o caso, a gente troca. Fica muito mais fácil para trocar quando está na cera. Tá? E depois passa pela passagem de inclusão e prensagem, né, que é a polimerização do acrílico, onde que aquela cera vai transformar em acrílico. Né? Então, isso depois é parte laboratorial. Vocês vão ver por cima. Depois, polimento, acabamento e instalação da prótese em boca. Professor, hoje eu vou só instalar a prótese do meu paciente. Eu não trouxe nada. Cara, você está errado. Essa é uma fase importante que você tem que ajustar no seu paciente aquela prótese. Porque às vezes seu paciente, o seu protético, seu técnico, ele colocou aquela prótese um pouco subestendida, né, sobreestendida. Você tem que remover aquela parte. Ele não fez o alívio das bridas e freios. Você tem que fazer aquele alívio. Então, é importante você trazer os instrumentais, vocês trazerem os instrumentais para adaptação daquela prótese em boca, tá? Para que seu paciente saia dali contente com a prótese. Não é só entregar para ele, aqui, um abraço, tchau. Não. Você vai fazer ajuste oclusal também,
ver se tem, às vezes na hora da inclusão, né, que é a prensagem dessa prótese no laboratório, algum dente muda de posição, alguma cúspide fica maior do que outro, então ali você tem que fazer algum ajuste oclusal, tá? E isso é importante. Depois, sim, a gente faz o ajuste, que é o acompanhamento clínico. Então, José, tá beleza? Doutor, nossa, estou mastigando, não estou sentindo nada, tá ótimo, gostei demais e tal. Daqui 3 dias, seu José, ou 2 dias, o que seja, eu vou marcar o senhor, por quê? Quando o senhor começar a mastigar, essa prótese ela vai encaixar mais, ela vai começar a subir, ela vai começar a pegar, né? Vai começar a ter um cantinho que vai começar a machucar. Então, é importante que o senhor venha justamente para a gente fazer esse ajuste. Então, já deixa marcado. Ele não é se o senhor sentir dor, o senhor vem. Não. Senhor José, tal dia eu quero que o senhor venha aqui para a gente ajustar. Pronto. Entendeu? Então, aí você vai fazendo essas adaptações até que o senhor José esteja tranquilo. Não sinto mais nada. Né? A partir do segundo, terceiro ajuste, você vai ver que o ajuste é mínimo. Né? Então, quando um paciente ele já usa uma prótese total, ele não fica com muitos ajustes. Tá? 7 ajustes, 15 ajustes. Não. 2, 3 no máximo. Já está pronto. Não, beleza, seu José. Agora, seu José, o senhor cuidar certinho, daqui 5 anos, 4, 5 anos, para a gente trocar a prótese novamente. Tá? Então, essas orientações são necessárias. Beleza? Vou passar para vocês, como semana que vem teremos aula prática de confecção de moldeira individual. Eu quero mostrar para vocês sobre confecção de moldeira. O Jorge passou a relação dos materiais para vocês, né? Dos materiais para comprar. O que tem que levar ainda não. Do que tem que levar, não. Só o que tem que comprar, né? Isso. Não entendi.
Ô, pessoal de casa e pessoal aqui, o Jorge falou sobre o articulador semi-ajustado. Vocês já compraram? Já? Que assim, como tá sendo subdivisão de turma, a gente está com tempo escasso, né? Então é muito difícil, porque principalmente o semestre passado nós tivemos uma turma muito grande, então na prática a gente tinha que subdividir. Então, assim, nós temos que reduzir muita coisa. E agora esse semestre a gente foi prejudicado pelo feriado. Então, pois é, então. É grande também? É pelo feriado e pela subdivisão da turma também, viu? Isso, não foi. Semestre passado foi até mais pela subdivisão da turma. E agora esse semestre nós temos 2 agravantes. Já tem subdivisão da turma, como também os feriados. Eu tô fazendo a seleção dos materiais para vocês levar para a próxima aula, tá?
Quem estiver em casa, tira um print da tela que eu vou colocar agora e depois manda no grupo, compartilha com o pessoal. E esses são os materiais que serão usados. Nossa, mas ficou tão... Vocês estão conseguindo ver aí? Em casa, por favor. Tá ruim, tá? Não. Tá. Eu tirei um print aqui, vou enviar lá no grupo, ver se conseguem ver. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu tentar aumentar aqui, porque... Aí talvez fica melhor. Só que aí vai ter que tirar vários prints, né? Ah. Isso, tira um print até as brocas Max Cut aí para mim, por favor. Eu vou mudar. Isso. Agora o restante. Ah, beleza. Então, se deu para aumentar no celular, ótimo. Mandem no grupo, por favor, para... Já mandei lá no grupo. Quer que manda no da turmal ou que tem as duas turmas? Eu não sei. Não. Tem que mandar. O que ficar mais Só, fácil, né? O que ficar mais fácil para vocês, tá? Mandar nas duas turmas, então. Beleza. Pessoal, lembrando, não sei se vocês repararam aí na parte de resina, tem resina transparente, e aí ele colocou barra, até que nesse print eu tirei, mas na lista de materiais que eles pediram, tinha resina transparente, barra, 62, 62, 61, 66, 69, uma coisa assim. Essas resinas de cor 61, 62, 66, 69 são para dentes de estoque. Esses a gente usará como provisório, confecção de provisório, e não de confecção de moldeira individual. Então, a de moldeira individual é a incolor, transparente, tá? Então, não confundam isso. Tem outros potinhos que ele vem com a sigla INC. Essa INC é um incolor mais para a parte incisal, então ela tem uma coloração bem que pouca, mas tem uma coloração do branco do dente, né? Vamos dizer assim, o A do dente lá. Mas tenta
incolor mesmo para moldeira individual, incolor transparente mesmo. Eles vão te vender lá a correta, tá? Para você não chegar aqui, porque assim, a de cor, M2 mesmo, meia, que seja, ela é mais difícil para manipular. Então, como vocês ainda não estão habituados com a resina acrílica, ela te dá uma dificuldade maior. Então, às vezes, uma moldeira que você iria confeccionar com 20 minutos, você demora meia hora, né? Por causa do acrílico que é ruim. Ele não é próprio, na verdade. Ele não é que é ruim. Ele não é próprio para aquilo, tá? Então, assim, inicialmente, lá no laboratório, a gente vai fazer a moldagem dos manequins que tem no laboratório. Mas esses manequins seria como se fosse o nosso paciente, né? Então, seria a moldagem inicial, ou moldagem preliminar, ou moldagem anatômica, vários nomes para uma coisa só. Essa moldagem inicial é com o hidrocoloide reversível, ou alginato, tá? Então, tragam os seus alginatos, eu não sei qual que vocês compraram, se foi mais barato ou mais caro, mas laboratório pode trazer o mais barato, tá? Não precisa não. Desde que aquele alginato, você tenha um medidor de proporções daquele alginato, tá? Não vai pegar um medidor qualquer e trazer, não. Ah, outra coisa, eu até esqueci de colocar lá. A resina acrílica, ele tem um proporcionador também, né? Não é no olhômetro, não. Ele tem um proporcionador. Escrevam aí para vocês colocar, tá? Às vezes já vem na resina. Tem algumas marcas de resina que já vem dentro, tipo a clássica, tá? A resina clássica, ela já vem um proporcionador dentro do acrílico ou dentro do líquido, tá? Caso não venha, comprar o proporcionador de resina acrílica, tá? Para a gente medir lá. E aí, no alginato também tem o seu proporcionador, que não é igual. Não é igual. Ah, eu estou com o proporcionador de alginato, eu vou medir a resina? Não. Eu estou com de resina? Não dá. É totalmente diferente. Tá? Então, alginato, proporcionador de alginato, tudo para a gente fazer a moldagem preliminar. As moldeiras para desdentados totais, né, que não é aquela moldeira alta para dentado, não. Desdentado mesmo. Ela é mais baixinha. Vocês vão ver que ela é bem mais baixa do que a de dentado, né? Então, com o modelo em mãos, né, a gente vai fazer a moldagem, traga um gesso também para fazer o vazamento do molde. Todo mundo entende? Moldagem, molde, modelo, não confundem, né? Quer que eu repita? Não, tá tranquilo? Pessoal de casa, tá tranquilo? Molde, moldagem, modelo, não confundem, tá? Então, com o modelo em mãos, a gente vai fazer a delimitação da área chapeada. O que é a área chapeada? É onde a nossa prótese irá até aquele limite, né? Ele terá aquele limite de confecção da prótese. É onde a prótese vai fazer o ativo na mucosa, tá? Conhecimento da anatomia e estrutura. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês? Gente, faz uma revisãozinha das estruturas nobres que a gente tem na mandíbula, na maxila, tá? Por quê? A gente vai falar para você, passa aí, delimita a zona de alívio aí, que é na rugosidade palatina, né? Outra zona de alívio, os nervos, né? Zonas de freio. Vocês têm que entender o que é isso que a gente fala, né? Necessidade de tratamentos prévios. A partir desse modelo que a gente vai ver que tem a necessidade de fazer algum tratamento. Remoção de toros, remoção de lugares muito retentivos, né? Então, às vezes o paciente ele não tem toros nenhum, mas ele tem aquele rebordo. Lembra na outra aula que a gente falou sobre rebordo estrangulado, né? Que ele faz tipo um C, e quando a gente faz o acrílico fica rígido, ele não tem flexibilidade, né? Então, essa região de retenção é necessário fazer uma cirurgia pré-protética, né? Então, isso tudo você vai ver no quê? No modelo inicial, tá?
e a confecção da moldeira individual. Fez tudo isso, nós precisamos precisamos do modelo anatômico já preparado, tudo pronto, para a confecção da moldeira individual, tá? Isso, é o gesso. Na verdade, a gente fala através não de cor, mas de tipo, né? Gesso tipo 2, tipo 3, tipo 4. Modelo inicial, que é o modelo anatômico, é o gesso tipo 2 ou tipo 3, tá? Quando for fazer a moldagem definitiva ou a moldagem de trabalho, você já vai vazar com o gesso tipo 4. Então, essas são as referências. Quando a gente fala em gesso branco, amarelo e tal, porque assim, o gesso tipo 4, hoje em dia ele tem várias cores. Inicialmente seria só rosa ou salmão, né? Então ficava fácil de você diferenciar por cor. Mas hoje ele já tem várias cores. Então, mas inicialmente era por cor. O branco era o tipo 2, o amarelo o tipo 3 e o rosa o tipo 4, né? Mas não, senão você confunde. Principalmente que tem protético que usa o gesso branco em prótese fixa, mas tipo 4. Né? E às vezes chega lá o modelo branco para vocês, nossa, será que esse protético vazou o molde com gesso comum? Não, porque tem outras cores também, tá? Ficou claro? A resina, sim. Vamos fazer uma revisãozinha anatômica, só para vocês verem o quão ampla às vezes fala, mas não tem nem dente, né? A gente tem muitas áreas que precisam ser revisadas anatomicamente, tá? Crista alveolar. A crista alveolar, ela é referente ao alvéolo do dente, aonde o dente estava, né? Então, ou rebordo alveolar. Você vai ver muito falando assim, no rebordo. Em cima do rebordo, né? Vai ver muita gente falar isso, né? Principalmente na região de mandíbula, a gente faz um alívio se o paciente tem, principalmente em lâminas, rebordes, lâminas de faca, né? Que é aquele rebordo fininho, né? Então, eu faço um alívio em cima do rebordo ou na crista alveolar de fora a fora, né? Então, às vezes a gente fala crista alveolar, rebordo, você tem que entender onde que a gente está falando. Falar a papila incisal. Papila incisal é uma das referências que a gente tem, justamente o protético faz isso. A medição, o quão eu posso colocar esse dente um pouquinho mais vestibularizado, né? Até que ponto eu posso ir com aquele dente? Será que esse dente está passando? Será que esse dente está muito para trás? Então, ele tem uma medida que a gente faz na papila. Então, são bases que a gente tem através da papila incisal, tá? RAF palatina. A RAF palatina é a união embrionária na época das duas maxilas se encontrarem, fica a união ali, né? Então, ela fica rígida. Alguns pacientes, não são todos as pessoas, que têm essa RAF palatina um pouco mais elevada. Então, se a gente não faz um alívio nessa RAF, que ela é um pouco mais elevada, a sua prótese ali não vai ficar adaptada, tá? E isso é importante também. Linha de vibração. A linha de vibração é a linha onde divide palato duro e palato mole. Essa linha de vibração, a gente chama, às vezes, na parte técnica de prótese, né, na parte protética, de linha de vedagem posterior, né? Então, vocês vão ver lá no laboratório que a nossa prótese não pode ir além disso, né? Porque eu tenho um limite ali que a nossa prótese vai chegar. É onde eu tenho a vedação daquela prótese. Se eu tiro, principalmente aqueles pacientes que a gente falou de sensibilidade lá atrás, né? O paciente ele tem uma sensibilidade posterior
que você não pode chegar muito àquela prótese. Aí ele começa a falar, desgasta, desgasta, desgasta. Aí você vai tirando ali, né? E ela vai ficando mais curta. Ela não vai ter um selamento, né, posterior igual teria. E aquela prótese começa a ficar instável, né? Então, isso é importante. Essa linha de vibração é a divisa entre o palato duro e o palato mole. Fóveas palatinas. As fóveas palatinas, ela fica já na parte do palato duro, né? Então, ela vai ser coberta com a prótese. Lembrando que tem pacientes que você consegue visualizar as fóveas palatinas. Tem outros pacientes que você não consegue. Eu não lembro se o nosso modelo anatômico aqui tem as fóveas palatinas, mas eu vou delimitar para vocês certinho no dia da prática lá, para vocês entenderem, tá? Tuber da maxila, o espaço corono-maxilar. Na verdade, esse espaço, né, é um espaço que você tem que contornar justamente para continuar a sua linha de vedação posterior. Tá? Se você não contorna e você começa a subir no tuber da maxila, a sua prótese também vai ficar instável. Tá? Então, são regiões importantes. Você vê que nesse desenho aí, nós temos uma linha que passa atrás do tuber, né, que vai no espaço corono-maxilar, e ele vem descendo ainda no fundo de sulco, ou fundo de vestíbulo, ou que seja. Né? Claro que a hora que você chega ali no 9 e o 10, fundo de vestíbulo labial, fundo de vestíbulo ou fundo de sulco, né, são regiões muito próximas, que geralmente a gente fala um único nome, tá? Opa! Então, ele começa ali naquela região posterior, fazendo aquela linha de vedagem, e vai continuando na região de fundo de vestíbulo, né? Fundo de sulco de vestíbulo ali, tá? Quando, só fazendo um link de comparação, eu sei que vocês tiveram anestesiologia, que agora estão em cirurgia, doidinho para arrancar o dente do povo. Quando a gente vai fazer uma infiltrativa, é na região de fundo de vestíbulo, tá? Então, assim, não é aquela região na cervical do dente, não. É lá embaixo. Ó o número 10 aqui para onde está apontando. Bem abaixo. Né? Eu costumo dizer que... Deixa eu fazer um desenho para vocês entenderem. O rebordo começa, né? E vem descendo. Depois ele termina e vai subindo na região de bochecha, lábio, ali. Fundo de vestíbulo é nessa região. Tá? Então, aqui seria o fundo de vestíbulo. Quando for fazer a delimitação em prótese total, o seu lápis, ou grafite, ou lapiseira, que seja, vai vir nessa região, a região mais baixa desse Czinho lá, a região mais baixa. Você vai delimitar toda a área. Ó. Nossa, ficou tão clarinho. Ó, você faz a delimitação. Ó. Chegou na brida, vai subir a brida. Depois desce e continua. Eu tenho que fazer esse alívio da brida. Lembra? Se eu passo direto aqui, ó, a minha brida, toda hora que o paciente for conversar ou falar, sorrir, ela vai pegar ali na prótese e deslocar a minha prótese. Né? Então, a minha estabilidade vai estar comprometida. Se eu estou confeccionando uma moldeira individual e eu não faço o alívio dessa brida, eu afasto uma região anatômica importante, que é a brida.
Depois do protético, quando ele for fazer a prótese em si, ele não sabe que ali tem uma brida, porque a sua moldeira afastou. Então, você fez um afastamento mecânico muito grande, tá? Então, não deixem de fazer esse alívio na brida. Aqui a mesma coisa, mostrando para vocês, ó. Número 2, fundo de vestíbulo, tá? Fundo de vestíbulo. Não deixem de delimitar ali, tá? E não é mais acima, também não é mais além, não. Sempre naquela região que eu mostrei lá atrás, a parte mais baixa. Antigamente, né, se fôssemos fazer uma moldeira individual com um alívio com Godiva, a gente delimitaria aqui, depois desgastaria em cerca de 1,5 a 2 milímetros. Por quê? Porque depois esse aumento seria dado através da Godiva em bastão, né? Então, a Godiva maleável ou na fase plástica, iria dar aquele contorno certinho e não iria afastar a mucosa ou o que seja, né, que a gente quer afastar ali, além do que seria. Então, toda vez que a gente fazer o selado periférico, hoje a gente faz o selado periférico com a pasta zinquenólica, né, que é mais tranquilo, e esse selado periférico, ele não tem a capacidade de afastar muito a mucosa. Então, você vai observar que se a sua moldeira estiver sobreestendida ou além daquilo, na parte que ela está além, não vai sobrar material de moldagem, né? Então, você vai ver um contorno todinho da pasta zinquenólica, porém vai chegar alguma área que vai expor o quê? A moldeira, a parte acrílica. Naquela parte acrílica, você tem que desgastar. Ah, professor, mas eu já fiz o selado periférico. Vou ter que desgastar? Tem que desgastar. Tem que desgastar e fazer o selado periférico de novo. Então, às vezes só naquela região, você só retira o excesso da pasta zinquenólica, faz o ajuste da moldeira, passa de novo só naquela região a pasta zinquenólica e volta na boca. Colocou, apareceu de novo a moldeira, tem que fazer o ajuste. Não apareceu a moldeira, sua moldeira está ótima, está perfeita. Aí você começa a moldagem total com a pasta zinquenólica, tá bom? Na parte inferior, né, nós temos a crista alveolar inferior, fundo de vestíbulo inferior, ou fundo de saco, é a mesma coisa, fundo de saco e vestíbulo, fundo de saco e vestíbulo, tem gente que fala assim, tem gente que fala só fundo de saco, é o mesmo, só que é uma região posterior, outra região anterior, tá? Fundo lingual, a parte da língua, papila retromolar, é uma das regiões importantes que a gente faz o selamento da prótese inferior lá, né, da papila retromolar, e as víridas inferiores. Eu quero que vocês entendam porque a gente tem zonas principais do suporte. Quais são essas zonas principais do suporte? É a região destinada que vai suportar a carga mastigatória, onde a sua prótese diretamente vai estar ali, né? O paciente vai morder, ele vai fazer uma pressão ali naquela região, né? Então, são áreas compressíveis, não reabsorve com facilidade. É também a região que, com o tempo, sofre maior deformação, principalmente, lembra de eu falar da prótese mal adaptada? Tem uma deformação maior. Na maxila, essa área representa a região posterior do rebordo e a área plana do palato duro. Na mandíbula, corresponde à região posterior do rebordo. Região posterior do rebordo é onde tem a papila retromolar, tá? É aquela região até um pouquinho mais adiante aqui, vamos supor até em torno perto do nervo alveolar do mentoniano. Então, nós temos essa área de suporte. Tem umas zonas secundárias de suporte, que são as áreas que ajudam a absorver a carga mastigatória.
só que ela não tem um impacto maior, né? É a região com maior facilidade de reabsorção, capacidade de imobilizar a prótese no sentido horizontal. Então, se você tem uma prótese que ela está estável, né, bem ajustada, no sentido horizontal, essas regiões vai dar o suporte para ela. Então, ela vai estar bem adaptada nessas regiões. Na maxila, esta área representa a zona não plana do palato duro, as vertentes do rebordo residual e a região anterior do rebordo residual. Na mandíbula, corresponde à região anterior do rebordo e as vertentes ósseas. Eu vou passar lá na frente tem um desenho que tem todas as demarcações e os alívios que a gente faz no modelo para a confecção da modelo individual. Zonas de selados periféricos, você viu muito falando do selamento de bordo, selamento da prótese total, selamento da moldeira individual. Então, são zonas de selados periféricos, né, que corresponde aos vestíbulos dos maxilares em toda a sua extensão, na região de 2, 3 milímetros de largura, sendo delimitada por uma linha sinuosa que segue as inserções musculares até o limite da zona de transição. Então, aquela parte que eu fiz, que é o Czinho mais embaixo, aquela região da prótese, ela tem que ter no mínimo 2 ou 3 milímetros de largura. Se é uma prótese total que você vê que a borda dela é muito fininha, ela não vai ter um selado periférico legal. Então, a probabilidade de entrar ar naquela prótese é muito grande. Tá? Então, isso é importante. Eu vou confeccionar minha moldeira individual. Minha moldeira individual tem que ser com um selado periférico, mais ou menos desse sentido, para que eu consiga moldar essa região, onde vai ser o selado periférico na prótese, e o protético saiba colocar aquela região mais grossa um pouco. Tá? Então, às vezes, você vê a prótese total linda, mas você olha no rebordo dela, fininho, igual lâmina de faca. E aquela prótese total é muito fácil de perder a estabilidade, tá? A principal função é manter o vedamento periférico para impedir que se quebrem as forças de adesão. Força de adesão é o quê? É aquela parte de vedamento que tem a prótese, onde tem a saliva. Se entrou ar, é igual a parte... não sei se eu dei esse exemplo do copo, né? Quando você coloca um copo na pia, um dentro do outro, e ele dá uma pressão, então aquela pressão é a mesma adesão, ó, aquela adesão que ele tem lá é a mesma adesão da prótese total, né? Então, às vezes, você tem que tentar a água entrar ali para quebrar essa adesão, né? Então, são fatores que auxiliam na retenção de uma prótese total. Se a gente perde esse fator, nossa prótese está instável. Zonas de alívio. São regiões que devem ser selecionadas para receber o alívio na moldagem, tá? Por quê? São regiões que eu não posso pressionar, né? Estão relacionadas ao grau de resiliência da fibra mucosa, então não posso pressionar uma fibra mucosa muito maleável, principalmente regiões de papila incisiva, rugosidade palatina, eu não posso pressionar essas regiões. Nervo alveolar, não posso pressionar essas regiões, tá? Então, a presença de áreas retentivas e de regiões anatômicas para que, posteriormente, a prótese total não cause nenhum incômodo ao paciente. Porque se eu pressiono aquela região e depois o protético faz a prótese, e quando minha prótese vem, ela está pressionando aquela região, vai trazer um desconforto para o meu paciente, né? Então, é uma zona que a gente tem que fazer um alívio na hora da moldagem. Lembrem-se, na hora da moldagem, da parte da confecção da moldeira individual. Então, o alívio que a gente vai fazer na próxima semana é para confeccionar a moldeira individual, tá? Porque eu vou usar um material anelástico bem rugoso, que ele tem uma fluidez não tão, né, grande, ele consegue manipular o tecido. Então, se eu tenho um alívio, se eu não tenho um alívio nessa região, meu material de moldagem empurra essa região, tá? Aqui, que são as zonas de suporte da maxila, né? Nós temos
zonas principais de suporte, zona secundária, tire um print dessa imagem, tá? Que vai facilitar muito para vocês na hora da gente falar lá no laboratório. Zona de alívio, zona de selado periférico. Lembra que eu falei de selado periférico? Onde que está marcando? Né? Depois eu vou falar desse selado periférico na região posterior. Lá no laboratório eu vou falar para vocês o que seria bom da gente tirar ali naquela região, principalmente se o paciente tem muita sensibilidade, tá? É a figura número 2. Tira foto, o pessoal de casa, se estiver aí, sei lá. Tira print dessa imagem aí que tem as duas junto, a superior e a inferior. Então assim, para a próxima aula, próxima semana. Na próxima semana, nós teremos a confecção da moldeira individual. Eu passei para vocês os materiais. É importante que estejam todos com os materiais para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais rápido. Tá? Principalmente a parte de... Volta para o slide das zonas de alívio. Aí, ó, pega esse daí que tem as duas. Tá? Lucas, esse daí tem as duas aí, ó, superior e inferior. Ou você quer que marca... aqui é só superior, né? Esse aqui não seria legal não, Lucas? Conversa comigo aí. Tudo a teoria. Então, volta lá. Essas daqui, que eu tenho a principal de suporte, secundária de suporte. Qual que seria? E o de selado periférico. Próximo. Zona de alívio, esse. Show demais, meu brother. Tamo junto. E aí, na próxima semana, será a delimitação dessas áreas, alívio, tudinho certinho, e a confecção da modelo individual, tá? Então, eu vou parar por aqui. O professor Jorge queria que eu desse principalmente essa aula hoje, tá? Para que vocês, na próxima semana, já vier preparado para isso, tá? Eu quero agradecer muito vocês que estão aqui, vocês de casa, por perguntar. Não deixem, tá? Não deixem, por favor, de perguntar, principalmente quem está em casa, que é mais difícil, né? Às vezes aqui a gente tem um diálogo maior, mas vocês aqui também podem perguntar à vontade, tá? Quem está em casa, vai deixando o nome no chat para mim, por favor, que eu vou fazer chamada. Vai deixando no chat aí e pode ir saindo, tá? Obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu quero.